Abrir a palavra do Senhor, então no livro de Salmos, 134. 134 é um salmo bem pequenininho. Nós vamos ler ele em nome de Jesus Cristo. Vamos conversar um pouquinho a respeito desse cara. É um cântico de peregrinação. Depois eu já explico o que isso significa. E a palavra de Deus diz assim: venham, bendigam o Senhor, todos vocês, servos do Senhor que servem de noite na casa do Senhor. Levantem as mãos na direção do santuário e bendigam o Senhor. De Sião os abençoe o Senhor que fez os céus e a terra. Amém? Então, queridos, esse salmo aqui é um cântico de peregrinação. É um salmo de romagem. Alguém já ouviu falar nesses termos? O que significa isso? Por que é um cântico de peregrinação? Por que salmo de romagem? Alguns conhecem por salmo de romaria. Esse é o 134 de uma lista de 15 salmos. Se você quiser saber mais a respeito disso, vou ter que fazer o jabá aqui lá no meu canal. Eu tenho uma playlist dos 15 salmos de romagem. Tá? E a gente fala um pouco a respeito. E o que eram os salmos de romagem? Todos nós sabemos que havia 4 grandes festas em Israel. E eram os cânticos que as famílias iam cantando durante a sua peregrinação para Jerusalém. Durante a sua peregrinação para o templo, para adorar o templo. Era obrigatório, pelo menos uma vez por ano, ao menos uma vez por ano, era obrigatório que a família fosse até Jerusalém adorar no templo. Não importa em que lugar de Israel morasse. Se ela morasse no Hebron, que era no norte, no Monte Hebron, ela era obrigada a percorrer todo Israel até o Monte Sião, que é Jerusalém, para que então pudesse adorar no templo. E lá elas levavam as suas ofertas, lá era sacrificado os seus animais para encobrir os seus pecados, e lá eram feitos e pagados os seus votos, né? Então tudo acontecia nesses períodos também. E nesses períodos de grandes festas, as caravanas de pessoas chegavam a todo momento. Pense que pessoas saíam às vezes e levavam 15, 10 dias viajando, 30 dias viajando a pé. Você sabe que naquela época não tinha carro, não tinha ônibus, era cavalo, era carroça, era camelo e era a pé. Então as pessoas viajavam. Quem lembra que os pais de Jesus Cristo estavam numa viagem já há 4 dias quando lembraram: ué, cadê Jesus? Tiveram que retornar para o templo e encontraram Jesus lá. Então, era assim, eles saíam a pé, 50, 100, 150 pessoas. Era o costume viajar em grupo, viajar em bando, para diminuir a possibilidade de ser assaltados, de serem roubados. E eu acho interessante que, muito provavelmente, pelo que o Salmo está falando aqui, essa caravana chega à noite naquele lugar. Essa caravana chega à noite. Por quê? Porque aquele que está salmodiando fala: venham, adorem o Senhor, vocês que trabalham no turno da noite. Então nós começamos a ver aqui que talvez essas pessoas estavam trabalhando de uma forma não tão contentes, não tão alegres. Quem já trabalhou no turno da noite sabe que, vamos falar assim, a pegada é diferente. Eu já trabalhei em turno da noite, e não em turno, mas eu fui militar e já tirei serviço de segurança, já fiz um monte de coisa nesse sentido. Então a gente sabe que reduz o fluxo de pessoas. No militarismo, por exemplo, quem está à noite, o soldado às vezes trabalha com a bota desamarrada, então é um pouco mais leve o serviço, é um pouco mais leve as ordenanças, enfim, as suas responsabilidades, embora ainda as tenha. Mas não tem talvez aquele chefe do turno do dia, aquele cara que vem, aquele carrasco incomodar. Alguns lugares tem também, mas normalmente não se tem essas coisas. O turno da noite ele tem uma pegada um pouco mais, assim, embora seja muito mais cansativo o trabalho, e talvez por isso seja um pouco mais leve do que no turno do dia, onde a empresa, onde o trabalho está em franco crescimento, onde existem ali muitas pessoas trabalhando, todo mundo cuidando um da vida dos outros ali, embora isso não seja
o ideal, mas é assim que funciona, a gente sabe que é assim que acontece, e aí eu coloco um talvez aqui. Talvez estivesse acontecendo isso lá. Porque a gente tem que entender, queridos, o que acontecia naquela época. O pastor Augusto Nicodemos, quem conhece esse cara? O pastor Augusto Nicodemos, que é da igreja presbiteriana, ele fala um pouco a respeito disso. E ele fala que o templo, nos dias das grandes festas, ele era um grande açougue. A palavra é forte. Mas imagine o dia inteiro. Queridos, quando sai o povo do Egito, eram 600 mil fora as mulheres e crianças. Bota aí 1.200.000 pessoas. E eu estou falando no tempo que saíram do Egito. Pensa em um povo que se multiplicou depois. E aí você imagine todo este povo sendo obrigado a ir sacrificar no templo nesses dias. Você consegue imaginar o fluxo de pessoas levando sacrifícios ao templo? A quantidade de trabalhadores, a quantidade de sacerdotes que era necessário e o tempo que eles levavam para sacrificar? Porque imagine uma fila de 5.000 pessoas, todos levando o seu carneirinho para sacrificar. E não se sacrificava à noite. Era só das 6 às 18 horas. Do dia raiar até o anoitecer. E aí, quem trabalhava o turno da noite tinha a obrigação de manter as luminárias do templo acesa, não podia se apagar o fogo do altar, não podia... eles tinham que estar adorando o tempo inteiro, precisava ter 24 horas de adoração no templo. Então, existiam equipes de sacerdotes que trabalhavam no templo. E limpar toda a sujeira do dia. Limpar toda aquela bagunça do dia. Às vezes nós pensamos que o trabalho que nós estamos fazendo não é importante, né? Às vezes, e aconteceu já comigo e com a pastora, não pensar que não é importante, mas quando hoje nós que limpamos aqui, mas quando estávamos também, a dona Lourdes também ajuda bastante, às vezes nós chegamos aqui e já está tudo limpinho. Mas nós chegávamos na outra igreja, 4 da tarde, e fazia um faxinão geral na igreja. É um trabalho que não aparece, ninguém vê. E o trabalho desses sacerdotes, quem via? Ninguém via. Então eles trabalhavam a noite inteira juntando o resto de bicho morto. Resto de bicho morto porque se sacrificava. Ou você acha que tinha tempo para o sacerdote sacrificar e limpar todo o ambiente, mas já tinha outro animal aqui, outro novilho para ser sacrificado. Então, você pode entender um fluxo altíssimo de pessoas e uma quantidade enorme de sacerdotes trabalhando. Não à toa, Deus ele define uma tribo inteira, chamada tribo de Levi. É por isso que eu não concordo, eu sou contra quando alguém olha para os músicos e diz assim, aqui estão os levitas. Levita não é músico, levita era descendente da tribo de Levi que trabalhava no templo. O que limpava o chão era levita. O que carregava a mesa era levita, o que acendia o foguinho no altar era levita. O músico também era levita, mas esse era músico. Então nós começamos a ver aqui que chega alguém e vê o trabalho acontecendo e ele fala, adorem a Deus enquanto estão trabalhando, vocês estão no templo, vocês estão fazendo a obra e estão, talvez, pelo que fala aqui, a gente pode imaginar que eles estavam concentrados demais no trabalho que se fazia. Você lembra da história de Marta e Maria? Uma trabalhando muito, e a outra ouvindo a Jesus. E aqui, provavelmente, essa caravana que chega, que esse rapaz fala, venham, bendigam o nome do Senhor todos vocês, servos que estão trabalhando à noite. Como dissesse, ei, só um pouquinho, cara. Tudo bem, tu precisa limpar aí, mas limpe adorando a Deus, glorificando o nome de Deus, porque às vezes nós fazemos as coisas para o Senhor como se fosse qualquer coisa que nós estamos fazendo. Às vezes nós fazemos muito mais por obrigação do que, de fato, para glorificar a Deus. Porque eu prego aqui, claro, para edificar a fé dos irmãos, porque a fé vem do ouvir e ouvir da palavra de Deus. Mas o meu intuito é glorificar a Deus com o meu trabalho. O intuito de quem limpa a igreja é glorificar a Deus limpando a igreja. O intuito de quem evangeliza é glorificar a Deus enquanto evangeliza. E esse precisa ser o intuito do coração.
Não eu vir aqui pregar para minha própria honra e para minha própria glória. Não você ir evangelizar para sua honra e para sua glória. Não, você precisa evangelizar para a honra e glória do Senhor. Porque Deus não divide esta glória com ninguém. Se você estiver fazendo a obra para você mesmo, Deus provavelmente não vai abençoar. Provavelmente ele vai, tá, beleza, eu vou arrebanhar essa alma aqui que você está pregando, porque é uma alma e precisa de mim. Mas os frutos do seu trabalho você não vai colher. Os frutos, as pedrinhas da coroa, sabe o que ele fala? Aquele que for glorificado na terra já tem o seu galardão. Já recebeu aquilo que está buscando, está procurando, está querendo. Então, essa é a grande diferença de fazermos a obra e fazermos a obra porque Deus deseja que façamos. Fazermos a obra agradando ao Senhor, glorificando o seu nome, enchendo a terra de louvores e adoração ao nosso Deus. E o apóstolo Paulo, ele é cirúrgico quando ele fala: quer beber, quer comer, façam todas as coisas para glorificar ao Senhor. Será que a gente está fazendo todas as coisas para glorificar a Deus? Será que nós estamos glorificando a Deus quando andamos na rua? Glorificando a Deus na academia? Glorificando a Deus na igreja? Glorificando a Deus no ônibus, no carro, no meu trabalho? Será que eu estou glorificando a Deus? Sabe que é uma pergunta que nós precisamos nos fazer: estou ou não glorificando a Deus com a minha vida? Será que a minha vida é uma Bíblia que as pessoas podem ler? Será que o que eu tenho vivido e feito, ou será que alguém tem do que me acusar? Será que alguém tem do que falar? Porque às vezes eu saio com os meus amigos da escola e eu digo assim: não, aqui não tem, o pastor não está me vendo. Às vezes eu estou com o meu pessoal do trabalho e digo: não, o pastor aqui não está me vendo, mas eles estão te vendo. E lá no dia eles vão falar contra ti. Porque às vezes nós até podemos ser como é que fala? Hoje não se ouve mais, mas antigamente, quando me converti, há 20 anos atrás, se falava muito sobre o crente 007. Que era um espião, ninguém sabia que ele era cristão. Onde ele andava, ninguém sabia. O que? Tu? É crente e ninguém sabe. Era assim. Ninguém sabia que o cara, ou a menina, ou o rapaz, o cara ou a cara, diga como você quiser falar, era crente, era cristão, adorava a Deus, porque a sua vida não representava isso lá naquele ambiente. Não representava isso lá. Sabe por quê? Porque talvez alguém lá possa olhar e dizer assim: tu não, tu não. E sabe o que a palavra de Deus fala? Jesus Cristo disse: aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai. E isso é forte. Quem aqui deseja ser negado por Cristo? Cristo olhar e dizer assim: esse aí não. Esse aí me negava lá na terra. Esse aí, quando era para alguém olhar e perguntar se era cristão, falava não. Então aqui não, também não é cristão, pode ir para outro lugar. Sabe, amados, e nós precisamos entender que tudo que fazemos deixam marcas nessa terra. Que tipo de marcas nós estamos deixando? Que tipo de testemunhos, vamos falar assim, né? Porque testemunhos são marcas. Quem nunca marcou a vida de alguém com um testemunho? Quem nunca testemunhou de algo na sua vida e marcou a vida de outra pessoa? Eu fui marcado por muitos testemunhos que escutei. E vou falar algo para você. Depois que nós passamos a viver a manifestação do reino na terra, que em 2011 nós conhecemos o apóstolo Alexandre Silva. Todo mundo aqui, eu acho que a maior parte de vocês conhecem ele. Mas os milagres que acontecem na vida desse homem, eles são tão palpáveis que são testemunhos que marcam a nossa história, marcam as nossas vidas. Então, eu fui marcado por testemunhos. Em 2008 foram os primeiros milagres que eu vi acontecer. Nós fomos num evento de jovens em Tramandaí e tinha um rapaz lá chamado Cris Duran. Quem conhece já ouviu falar, isso é da antiga, né? O pessoal do meu tempo, mais um pouco antigo,
sabe que Chris Duran era um cantor francês do mundo, era esses modinha, tem para comparar hoje aí, Luan Santana, era tipo um Luan Santana da vida, e Deus o alcançou. Deus o alcançou. E a partir daquele momento ele abandona completamente sua vida secular e ele vive para Jesus. E eu vi, na distância que eu estou de vocês, numa plataforma, pessoas levantando de cadeira de roda, pessoas cegos começando a enxergar, surdos começando a ouvir. Eu vi com os meus olhos essas coisas acontecerem. E ali eu falei, cara, esse testemunho me marcou. Eu preciso viver isso. Eu preciso viver essas coisas. E todos os dias nós precisamos ter esse entendimento. Todos os dias nós precisamos ter o entendimento de que essas coisas nos marcam. De que forma que eu estou fazendo as coisas para Deus. Talvez você não limpe, com certeza você não limpa dentro do templo bucho de bicho morto. Você não faz, nós não fazemos mais. Me perdoa a expressão, é para chocar mesmo. Nós não fazemos mais esse tipo de serviço dentro da igreja, porque o último grande sacrifício quem fez foi o próprio Cristo, se lançou numa cruz por nós. Nós não fazemos mais isso. Mas você precisa fazer as coisas para Ele. Você sabe o que Jesus falou? O Pai faz o que eu peço, porque eu faço o que lhe agrada. Então, se você quer ser ouvido por Deus, faça o que agrada a Ele. E o que é agradar a Deus se não trabalhar para Ele em prol do reino dos céus? Porque hoje existe o reino dos céus na terra e nós temos que viver em prol desse reino, falando dele, vivendo ele, ministrando o reino de Deus na vida das pessoas, sendo usados e ousados por ele, onde quer que a gente passe, onde quer que a gente vá, marque o coração das pessoas com o nosso testemunho. Marque o coração das pessoas. Se eu voltasse, eu posso dizer que eu tenho uma grande sorte na minha vida, porque a gente às vezes, toda a família que cresceu nessa região, os seus esposos, os maridos, meus cunhados cresceram aqui nessa região, então às vezes a gente senta e começa a contar aquelas histórias, né, da juventude, da adolescência. Eu só fico rindo, porque toda a minha juventude e adolescência aconteceu em Canoas, ninguém sabe nada da minha vida aqui. Mas com certeza, se nós fosse para lá, algumas pessoas poderiam olhar e dizer assim, o quê? Esse cara... Não, se esse cara aí hoje é um servo de Deus, eu também quero. Se esse cara que tinha essa vida, que vivia essas coisas, que aprontava todas aí na rua, hoje vive e é abençoado e tem uma família, eu também quero isso para minha vida. Você pode ter certeza que as pessoas olhando para você podem querer Jesus. Por seu testemunho de vida, as dificuldades que vivemos não é à toa, mano. Sabe para que servem as dificuldades? Para provar a nossa fé. E a Bíblia diz, quando forem provados e aprovados, ganharemos a coroa da vida. Então, estamos sendo diariamente provados para sermos aprovados por Deus. E depois de aprovados, nós podemos ser testemunhas daquilo que Cristo fez nas nossas vidas, das curas e milagres que Ele operou nas nossas vidas, da transformação de vida que Ele operou em cada um de nós. Éramos, não somos mais. Vivíamos assim e assado, não vivemos mais. Falávamos assim, falávamos de outro, não falamos mais. Não vivemos mais conforme vivíamos antigamente. Os meus gostos mudaram. Hoje eu glorifico a Deus com o meu coração, com o meu sentimento, com a minha vida, com as minhas escolhas. Hoje glorifico a Deus. Hoje glorifico. Então alguém pode olhar para mim e falar, ei, levante as suas mãos para o lado do templo e adore a Deus. Enquanto você trabalha, enquanto você faz isso, enquanto você faz aquilo, enquanto você estuda, glorifique a Deus. Enquanto você trabalha, glorifique a Deus. Enquanto você vai tomar um chimarrão, glorifique a Deus. Glorifique a Deus. Em nome de Jesus. E o versículo 7 nos ensina algo tremendo. Depois que essa caravana, versículo 7 não, perdão, versículo 3. Não tem 7 versículos, 3 versículos esse salmo.
Depois, então, que essa caravana chega e esse cara exalta, e esse cara exorta, motiva os sacerdotes que estão trabalhando no templo a adorarem a Deus enquanto trabalham. Ele ora e ele intercede pela vida desses caras. Ele ora e fala assim: de Sião os abençoe o Senhor, que fez os céus e a terra. Você já orou pela minha vida hoje? Você já falou: Deus abençoe o pastor Rodrigo, abençoe a pastora Josi, abençoe os meus irmãos da igreja, abençoe os meus colegas de trabalho, abençoe os meus colegas de escola. Pai, em nome de Jesus, abençoe, ministre sobre a vida deles, dá graça, dá unção. Você já fez isso? Faça isso, nós precisamos. Nós precisamos. Olha que bênção, viu? Tá lá orando por mim, em nome de Jesus. Sim, graças a Deus. Amém. Glórias a Deus. Isso me. Primeira oração. É bom, Deus é bom demais. Deus tem levantado colunas de oração para abençoar esse lugar. E Ele quer usar você para isso. Ele quer usar a sua vida para abençoar as nossas. Assim como Ele usa as nossas vidas para abençoar a sua, Ele usa a sua vida para nos abençoar. Não apenas nós, mas uns aos outros. O apóstolo Tiago fala: orem uns pelos outros. Orem uns pelos outros. Quanto mais pessoas orando, melhor. Melhor. Sabe, queridos, que nós vencemos batalhas na oração. Nós vencemos lutas na oração. Nós recebemos milagres na oração, na fé, sabe? Quando nós nos juntamos para orar por uma causa, a igreja tem poder. A igreja tem poder. Nós vemos o inferno recuar com a oração da igreja. Nós vemos o inferno recuar com a oração da igreja. Nós vemos homens e mulheres conhecerem, quebrantarem seu coração pela oração da igreja. Nós, como igreja, precisamos nos levantar em oração uns pelos outros. E nós precisamos louvar e adorar a Deus com as nossas vidas. Para que possamos, em nome de Jesus, desfrutar daquilo que Deus tem para nós. E é isso que o último salmo de romagem quis dizer. Adorem enquanto vocês trabalham e orem uns pelos outros. Se nós pegasse tudo isso que nós lemos e falamos e trocasse por essas duas frases, estaria bem definido. Adorem a Deus, glorifiquem a Deus enquanto vocês trabalham, estudam, vivem e orem uns pelos outros. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Glórias a Deus. Você na sua casa também. Adore a Deus enquanto você trabalha e ore por nós. Em nome de Jesus, eu quero orar com vocês.